Pacto pela Saúde representa um tripacto, porque tem esses três componentes. E uma coisa importante, que para ficar bem claro, e que para que não houvesse nenhuma dúvida, era o artigo 3º veio esclarecer. Quando se publicava uma NOB em sequência de outra, havia como que uma impressão de que aquilo deixavam de existir todas aquelas pactuações anteriormente estabelecidas. Então, para que isso ficasse claro, que não havia essa interrupção dessas pactuações, o artigo 3º colocou claro que ficam mantidas até a assinatura do termo de compromisso de gestão, que foi um documento novo proposto no Pacto pela Saúde, constante nessas diretrizes operacionais do Pacto, as mesmas prerrogativas ficam mantidas, as mesmas prerrogativas e responsabilidade dos municípios e estados habilitados em gestão plena do sistema, ou pela NOB ou pela NOS 2002. Então, aqueles estados que já estavam habilitados, já tinham assumido uma gestão plena, por exemplo, eles mantinham as suas mesmas prerrogativas e responsabilidades até a assinatura do termo de compromisso de gestão. Então, na realidade, o Pacto pela Saúde, com seus três componentes, ele é claro ao definir no Pacto pela Vida os compromissos em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população. Em relação ao Pacto de Gestão, as responsabilidades claras de cada ente federado e diretrizes para a gestão do sistema. O Pacto em Defesa do SUS é o fortalecimento do SUS como uma política pública em defesa dos seus princípios constitucionais. O Pacto também trouxe como unidade de princípios, em primeiro lugar, respeitar diferenças loco-regionais. Nós vivemos num país continental, um país com uma grande extensão territorial e uma grande diversidade em todos os sentidos, e era preciso que esse pacto trouxesse um respeito a essas diferenças existentes nos diversos estados e municípios da federação. Que também ele agregasse pactos anteriormente estabelecidos, que reforçasse a organização das regiões sanitárias, instituindo mecanismos de cogestão e de planejamento regional. Fortalecesse os espaços e mecanismos de controle social, qualificasse o acesso da população à atenção integral à saúde, redefinindo instrumentos de regulação, programação e avaliação, valorizasse a macrofunção de cooperação técnica entre os gestores e propor um financiamento tripartite, estimulando critérios de equidade nas transferências fundo a fundo. Então, o primeiro pacto do Pacto pela Saúde é o Pacto pela Vida. Então, três tópicos são importantes no Pacto pela Vida: prioridades, metas e ações necessárias. As prioridades representam aqueles compromissos entre os gestores que causam impacto sobre a saúde da população. As metas haviam definição dessas prioridades através com metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. As prioridades estaduais ou regionais, elas podiam ser agregadas às prioridades nacionais conforme uma pactuação local. E as ações necessárias. Os estados, regiões e municípios pactuariam as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. Quais são essas prioridades? As prioridades, naturalmente, foram lançadas com o Pacto pela Saúde em 2006. Inicialmente, eram somente essas 6 prioridades que estão aí elencadas: atenção à saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite, AIDS, a promoção da saúde, e a 6ª prioridade inicial era o fortalecimento da atenção básica. Na sequência, foram publicadas outras prioridades, foram se agregando outras prioridades, e, por último, a portaria de 2669 de novembro de 2009, ela traz a saúde do trabalhador, a saúde mental, fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde das pessoas com deficiência, atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência e a saúde do homem. Em relação à atenção à saúde do idoso,
nós podemos apontar essas ações estratégicas. Implantar a caderneta de saúde da pessoa idosa e o manual de atenção básica da saúde da pessoa idosa, já foi feito. Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde. Implementar o programa de educação permanente na área de envelhecimento e saúde do idoso, voltado para os profissionais da atenção básica. Qualificar a dispensação e acesso da população idosa à assistência farmacêutica e instituir a atenção diferenciada na internação e atenção ao idoso. Na sequência, o controle de câncer de colo de útero e mama. Aí nós estamos trazendo para vocês as metas para o controle do câncer de colo de útero, por exemplo. Cobertura de 80%, por exemplo, preventivo do câncer de colo de útero. Incentivo para a realização de cirurgia de alta frequência em ambulatório. No controle de câncer de mama, ampliar 60% a cobertura de mamografia. Realizar punção em 100% dos casos necessários. Em relação, por exemplo, à redução da mortalidade materna e infantil, com os objetivos e metas da redução da mortalidade infantil. Aí nós temos reduzir a mortalidade neonatal em 5% e em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia. Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às doenças prevalentes e criar os comitês de vigilância de óbito em 80% dos municípios com população acima de 100 mil habitantes. Em relação à mortalidade materna, reduzir em 5% a razão da mortalidade materna, garantir insumos e medicamentos nas síndromes hipertensivas do parto e qualificar ponto de distribuição de sangue para que atenda às necessidades das maternidades e outros locais de parto. Então, só para vocês verem, redução da mortalidade materna e infantil, nós temos claramente definido que é uma prioridade, quais são as metas, tá? Os objetivos que nós devemos alcançar com essa prioridade. E quais são as ações, inclusive, quais são as ações estratégicas que nós vamos utilizar para chegar nesse objetivo, nessa prioridade. Em relação às doenças emergentes e endemias, aí apontado o controle da dengue, nós temos como meta reduzir a menos de 1% a infestação predial em 30% dos municípios prioritários. Em relação a hanseníase, não se trabalha com eliminação, mas um controle da hanseníase atualmente. Controle da tuberculose, atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados. Controle da malária, reduzir em 15% a incidência parasitária anual na região da Amazônia Legal. Controle da influenza, implantar o plano de contingência, as unidades sentinelas e o sistema de vigilância epidemiológica da gripe. Quanto à promoção da saúde, elaborar e implementar a Política Nacional de Promoção da Saúde. Enfatizar a mudança de comportamento da população, de uma maneira geral, de forma a estimular a prática de atividade física regular, uma alimentação adequada e saudável, combate ao tabagismo, articular e também promover programas de promoção de atividade física existentes e apoiar a criação de outros, e promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável.